Oi pessoas, vocês já pararam para se perguntar o quão diferente pode ser a vida de vocês no período de um ano? Por exemplo, há exatamente um ano atrás eu estava internado no hospital da cidade, em Passo Fundo, devido à doença de Crohn. E foi um período que eu perdi completamente a esperança de qualquer coisa positiva na vida. E eu gostaria muito que tivesse alguém que me falasse isso que eu vou falar aqui agora. Existe sim vida após diagnóstico de Crohn, existe sim vida e vida, de certa forma, muito bem vivida, mesmo depois de você saber que porta uma doença inflamatória intestinal. Se você foi diagnosticado recentemente ou até mesmo há bastante tempo com uma doença inflamatória intestinal, ou então se você é familiar ou amigo ou namorado, namorada de uma pessoa que é portador de DI, ou simplesmente se você se interessa em olhar para as coisas com um olhar diferente acerca de tudo, então eu convido vocês para um café sem adoçante. Então, meu nome é Jean Lippe e como eu já falei para vocês, eu fui diagnosticado com doença de Crohn em julho do ano passado e eu fiquei internado por mais ou menos uns 40 dias e foi um período muito difícil para mim em que eu vi tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, tudo a que eu pertencia fora retirado de mim. Então eu me vi numa situação tão complexa, numa situação de tamanha sensibilidade e tamanha vulnerabilidade perante a vida, que eu tive que, sem direito à recusa, desconstruir tudo que eu já sabia sobre mim, tudo que eu conhecia e passar a viver em outra realidade. Passar a viver com sintomas graves, com falta de esperança, com falta de expectativa de vida, com medo com medo de não saber o que vai acontecer, com medo de simplesmente não conseguir mais ter força para viver. Então é um período bastante complicado e eu gostaria de dizer para você que ou se encontra internado ou que já recebeu o diagnóstico ou ainda está à espera de um diagnóstico, quem sabe de uma doença inflamatória intestinal, eu queria dizer que há vida sim depois do diagnóstico, que há vida sim depois que você começa o tratamento e que a remissão não é uma utopia. É possível sim, alguns conseguem ela antes, alguns conseguem ela depois, mas a doença pode ser sim tratada, apesar de ela não ter cura. E se eu tô aqui hoje conseguindo falar essas coisas para vocês e de uma certa forma muito otimista, quero que vocês tenham pensamentos positivos, acreditem no tratamento, acreditem de verdade, embora seja muitas vezes difícil, acreditem que vocês vão conseguir chegar a uma vida mais saudável, porque a gente tem uma doença, mas a gente não é uma doença, a gente não é doente. A gente tem um direito, sim, de ter muitas coisas bacanas na vida, de conhecer muitos lugares, de fazer coisas que a gente gosta, mas sim, eu não estou prometendo uma vida utópica. A gente não pode ir a todo lugar que a gente quer, nem comer tudo que a gente quer e nem a hora que a gente quiser. Mas aí eu te pergunto, e quem pode? Quem pode fazer tudo? Ninguém pode tudo acerca de todas as coisas o tempo todo. As pessoas têm restrições. Então não se sinta condenado a uma vida sem esperança, porque existe sim possibilidade de viver e viver bem, mesmo lidando com a doença e com todos os sintomas ruins, e eu sinto e senti e sentirei na pele muitos deles e pretendo dividir um pouquinho aqui com vocês, não só assuntos sobre a doença, mas sobre o meu jeito de ver também as coisas, de ver a vida, de ver as pessoas, enfim. Vai ficar algo bem legal e que a gente possa crescer como um grupo, crescer como um canal, crescer com força, como pessoas que querem ver as coisas diferentes, não só portadores de doenças inflamatórias intestinais, mas também pessoas que têm curiosidade acerca delas. Então eu convido a vocês todos a acompanharem o canal e virem debater e discutir e pensar sobre coisas diferentes para que consigamos crescer e para que os portadores de doenças inflamatórias intestinais não se sintam sozinhos, para que a gente chegue à remissão juntos e, se tudo é certo, a gente pode conseguir passar a nossa experiência para outras pessoas e fazer com que elas vejam que nem tudo está perdido, que existe sim uma possibilidade de viver bem, que existe sim um jeito de trabalhar, um jeito de sair, um jeito de namorar, um jeito de se relacionar com as pessoas. As DIs são muito cruéis de lidar e muito difíceis por si mesmas. A gente não precisa deixar isso mais pesado do que já é. Acho que por hoje é isso. A gente se vê. Então, tchau!